CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. 50 anos a contribuir para o rumo das políticas públicas e a estimular o debate de temáticas decisivas para o setor agrícola e florestal. A polinização é um processo simples, que implica a transferência dos grãos de pólen entre flores de uma mesma espécie. E o resultado dessa transferência de pólen é a produção de frutos e sementes, que são elas próprias usadas pelo ser humano na sua alimentação, mas também pelas plantas silvestres para a sua perpetuação na natureza. E é efetuada por organismos vivos, animais, também por fatores abióticos, mas fundamentalmente por animais, denominados polinizadores. Hoje estamos na estufa tropical do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e junto a uma planta de cafezeiro, ela própria é usada na nossa alimentação, e também uma planta que, sem os polinizadores, não produziria os grãos que tanto apreciamos para produzir o nosso café da manhã. E é uma planta, uma das muitas plantas cultivadas que depende de polinizadores, que depende de organismos que transportem o pólen entre as flores, as várias flores desta planta, para produzir o grão de café que nós consumimos. Sabemos, inclusive, que é uma planta que depende de polinizadores, é capaz de produzir grãos de café sem os polinizadores, mas os polinizadores, em particular as abelhas, aumentam entre 30% a 60% da sua produtividade, fazendo com que o próprio agricultor tenha um retorno económico com a presença destes organismos. Estima-se que 75% das culturas agrícolas que são usadas na alimentação humana dependem de polinizadores para a produção. E quando dizemos dependem não só para aumentar a quantidade da produção, mas também a qualidade dos alimentos que são produzidos. E por isso estamos a falar de culturas como a maçã, a cereja, os frutos secos, as abóboras e muitos outros produtos que consumimos. O declínio dos polinizadores compromete a produção agrícola. Estima-se em Portugal, por exemplo, que 26% da produção nacional depende destes organismos. A nível mundial, representa entre 182 até 362 mil milhões de euros a nível global. A nível nacional, estimamos que 1.140 milhões de euros anuais se devem a estes organismos. As nossas culturas agrícolas são polinizadas por uma grande diversidade de organismos. Na nossa região, em Portugal em particular, na Europa, estes organismos são fundamentalmente insetos. Insetos como as abelhas do mel, todos nós conhecemos, mas temos também abelhas selvagens, sirfídeos ou moscas das flores, temos borboletas, e dentro das borboletas temos as borboletas diurnas e temos também as borboletas noturnas, polinizadores que estão ativos durante a noite, mas que desempenham ainda assim a função da polinização. Nas outras partes do mundo podemos encontrar organismos de outros grupos taxonómicos, como são morcegos, aves, dentro das aves os colibris, por exemplo. Relativamente ao número de espécies que existem, depende. Podemos ter as abelhas no mundo, as abelhas na Europa ou as abelhas em Portugal. Só em Portugal temos cerca de 740 espécies de abelhas selvagens, para além da abelha do mel. Na Europa temos 2.000 espécies, o que imediatamente nos faz pensar que Portugal, com a sua dimensão relativamente pequena a nível territorial, comporta já uma percentagem significativa das espécies que existem na Europa. No mundo são cerca de 20.000, mas falamos de abelhas, podemos falar de outros polinizadores igualmente importantes, como são os sirfídeos ou moscas das flores, que em Portugal são cerca de 210 espécies. Borboletas diurnas, por exemplo, são cerca de 140, mas se passarmos para as borboletas noturnas, aí temos um manancial de espécies e são mais de 2.000 espécies, largamente desconhecidas ainda quanto ao papel de polinizadores das nossas plantas, quer silvestres, quer culturas agrícolas. Existem vários trabalhos que mostram que as abelhas possuem adaptações específicas do seu corpo para transportar pólen, mas as moscas são também visitantes frequentes das flores e por isso mesmo tornam-se também polinizadores úteis.
Entre muitas culturas dependentes de polinizadores, temos, por exemplo, o chocolate, que sem moscas, sem dípteros, não existiria. Ou seja, não teríamos chocolate para as nossas sobremesas. Nós temos um serviço de polinização gratuito na natureza, eficiente, natural, e damos-nos ao trabalho de investir dinheiro e esforço para fazer algo que a natureza faz por si só. Existem muitas culturas nas quais a polinização não é suficiente para atingir os níveis de produção desejáveis para que a cultura seja rentável, não é? Tem que existir rentabilidade, um equilíbrio económico também. O equilíbrio não é só ecológico, é ecológico, social e económico. Muitas vezes os produtores têm que recorrer a mecanismos de polinização extremamente custosos, nem sempre eficientes, quando, melhorando o contexto da cultura e mantendo comunidades de polinizadores abundantes e diversificadas, permitem uma produção sustentável. Os polinizadores são cruciais para a produção agrícola. Sem polinizadores, grande parte da produção agrícola decairia significativamente. Mas para além da produção agrícola, os polinizadores são também importantes na manutenção de todos os ecossistemas terrestres, porque não são só as culturas agrícolas que dependem de polinizadores, são também as plantas silvestres. Todas as plantas, sabemos atualmente que cerca de 90% das plantas silvestres dependem de polinizadores para produzir frutos e sementes. Também as plantas silvestres produzem frutos e sementes. E produzem-nos para perpetuar as suas populações. Sendo as plantas a base da cadeia alimentar, estando na base da cadeia alimentar, é crucial manter as plantas no ambiente terrestre. Para isso, precisamos dos polinizadores. Associado às práticas agrícolas, existem práticas agrícolas amigas dos polinizadores e que elas próprias podem potenciar as populações dos polinizadores na área de produção. Uma delas é a cultura de cobertura. Culturas de cobertura com diversidade florística, o que significa diversidade de alimento para os polinizadores. Porque os polinizadores têm 3 grandes requisitos, tal como um ser humano. Precisam de alimento, que é fundamental, e já estamos a falar sobre o alimento necessário à nossa sobrevivência. Também eles necessitam de alimento para sobreviver. Necessitam de locais para nidificar, ou seja, precisam de uma habitação, uma casa. Precisam de parceiros sexuais, para eles próprios se reproduzirem e perpetuarem as populações. Em relação aos parceiros sexuais, não podemos fazer muito. Eles têm que ser autónomos e procurarem o seu parceiro. Mas em relação ao alimento e à habitação, podemos ter um papel ativo, e os agricultores, tendo em conta que dependem destes organismos, podem ter um papel ativo na promoção de alimento e áreas de nidificação para estes animais, através de implementação de faixas floridas, manutenção de culturas de cobertura, sempre com diversidade florística, porque cada inseto gosta de uma planta diferente ou precisa de um conjunto de plantas diversificado para terem uma dieta alimentar eles próprios diversificada, apesar de, fazendo aqui uma nota, que existem alguns organismos que dependem especificamente de determinados grupos de plantas, e depois necessitam de áreas de nidificação, que podem ser taludes, podem ser muros de pedra abandonados, podem ser áreas do solo que não é intervencionada e é deixada exposta para a nidificação no solo, porque cerca de 80% das nossas abelhas selvagens nidificam no solo, o que faz com que o agricultor também tenha que pensar que a mobilização de toda a área produtiva torna inviável a sobrevivência destes organismos. Por isso, numa exploração agrícola, necessariamente terá que existir uma área que é a área produtiva e em complemento a essa área produtiva, porque ela própria vai ajudar a incrementar a produção, tem que ter áreas de conservação que podem ir desde as sebes, que conectam, servem de elementos de conectividade na paisagem, de áreas, digamos, não abandonadas, mas semi-naturais, elas próprias são reservatório dessa biodiversidade. Os insetos necessitam destas 3 componentes para sobreviverem e cumprirem o seu ciclo de vida. Ao mesmo tempo que precisam destas 3 componentes, temos que pensar que estas 3 componentes têm que estar ao seu alcance. E por isso, temos que considerar a área de voo, a distância de voo que uma abelha, e eu uso a abelha como referência, que uma abelha é capaz de percorrer desde a sua habitação,
até, por exemplo, ao ponto de alimentação. E a maioria das abelhas tem raios de ação relativamente pequenos, mais pequenos do que possamos imaginar. A distância este raio de ação está intimamente relacionado com o tamanho da abelha, e abelhas maiores são capazes de percorrer distâncias maiores, abelhas mais pequenas percorrem distâncias mais pequenas. A nossa abelha do mel pode percorrer até 3 km, 5 e em casos extremos 10 km, mas as abelhas selvagens têm um raio de ação muito inferior. Por exemplo, as de maior porte, como são os abelhões, podem chegar até 2 km. Mas as abelhas mais pequeninas têm normalmente raios de ação de 100 metros. Porquê é que estes raios de ação são muito importantes? Porque nós, quando implementamos medidas amigas ou ações benéficas para os polinizadores nas áreas produtivas, temos que pensar esta distância de alcance para promover a conectividade e o acesso ao alimento. E por isso estes elementos têm que ter uma presença marcada, pensando que uma abelha percorre até 100 metros de distância, por exemplo. As principais ameaças aos polinizadores são fundamentalmente a perda e fragmentação do habitat, a simplificação da paisagem, o uso indevido de agroquímicos e os poluentes e as invasões biológicas e combinação destes efeitos todos, as alterações climáticas. E como é que isto atua em conjunto? À medida que vamos transformando a paisagem, vamos perdendo áreas nativas ou áreas seminaturais onde estes organismos subsistiam, vamos transformando a paisagem numa paisagem homogénea e sem recursos suficientes para que estes organismos sejam capazes de sobreviver, ao mesmo tempo que temos introdução de espécies exóticas que elas próprias vão alterar os ecossistemas e criar desequilíbrios nos ecossistemas, sejam eles transformando e substituindo espécies, sejam elas ameaçando diretamente os polinizadores. E por último, todo o contexto de alterações climáticas que altera quer as alterações dos padrões da temperatura e dos padrões de precipitação, vai alterar a fenologia dos organismos. Isto é, os polinizadores vão emergir em épocas onde não era habitual emergirem, eventualmente as plantas das quais se alimentam não estão disponíveis porque elas próprias também florescem noutras alturas do ano. E isto tudo faz com que se criem desequilíbrios no ecossistema. Os produtores podem eles próprios ter um papel ativo naquilo que é o ordenamento do território e um ordenamento em prol dos polinizadores. E, através das práticas amigas dos polinizadores implementadas nas suas explorações agrícolas, podem eles próprios receberem incentivos para as aplicar. Em Portugal existem inúmeros projetos de investigação focados nos polinizadores das culturas agrícolas. Posso dar alguns exemplos, como são projetos de investigação com os polinizadores na fileira do kiwi, e aí desenvolvemos alguns trabalhos no qual quantificamos os déficits de polinização para poder recomendar aos produtores que tipo de medidas deveriam ser implementadas no terreno. Testamos soluções para aplicação de pólen e a sua eficiência, mostrando que os polinizadores selvagens eram mais eficientes do que a aplicação de pólen com recurso a estas técnicas, mas fizemos outros trabalhos nos quais mostramos em que a paisagem envolvente do campo agrícola tinha um impacto direto naquilo que era a abundância e a diversidade dos polinizadores no pomar e nos serviços de polinização que prestavam a esta fileira agrícola em particular. Estudamos o impacto da implementação de faixas floridas, por exemplo, em campos de girassol, mostrando um efeito positivo com o incremento da produtividade do girassol e a qualidade dos óleos também. Inclusive, descrevemos espécies novas para a ciência, incluindo uma espécie de abelha selvagem, uma andrena, que foi encontrada pela primeira vez numa área seminatural dentro de um pomar de cereja na região do Fundão, contribuindo dessa forma para o conhecimento da fauna de insetos de Portugal. O que é que os produtores podem fazer em prol dos polinizadores? Primeiro podem perceber quais são as necessidades que os polinizadores têm em termos de nidificação e alimento. Depois podem procurar informação adicional sobre os polinizadores da sua região. De seguida podem avaliar a sua exploração agrícola quanto às práticas que implementam e quais são as práticas amigas dos polinizadores. Depois podem listar um conjunto de ações, elas próprias, que beneficiem estes organismos. Depois podem criar um plano de ação e um plano que seja a longo prazo, a 5 anos, por exemplo, e avaliar que ações podem ser implementadas a curto prazo, a médio e a longo prazo. Por último, procurar
financiamento que possa estar disponível ou vir a estar disponível para a implementação destas práticas na sua exploração e disseminar as práticas que implementa com a família, com os amigos, com os vizinhos, para que estas práticas venham a estar implementadas ao nível da paisagem e tenham um impacto positivo na produtividade da região.